Olá para você que nos acompanha, está no ar mais uma edição do programa Controle Externo, programa que fala sobre o dia a dia, sobre o cotidiano do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e mostra um pouco dos servidores que fazem o cotidiano da Corte de Contas Paulista. Nós estamos falando diretamente do nosso auditório nobre, professor José Luiz de Anhaia Melo, sede do nosso tribunal no coração da capital paulista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O nosso programa Controle Externo está toda semana no ar aqui na TV Alesp. Para você que nos acompanha já há algum tempo e já conhece, obrigado. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta edição. Além da TV Alesp, a quem nós desejamos aqui, deixamos o nosso agradecimento por permitirem uma parte da sua grade para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também estamos com a nossa programação distribuída pela Rede TCESP. Afinal de contas, estamos em mais de 100 TVs câmaras do Estado de São Paulo e mais de 70 canais comunitários paulistas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E na internet também. Você nos assiste em nosso canal no YouTube, onde você encontra não só o programa Controle Externo, como também muitos outros conteúdos jornalísticos, institucionais, especiais, a transmissão das nossas sessões, lives, cursos, seminários, eventos e muito mais. Então, se você não é inscrito, peço que inscreva-se em nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos e se quiser ficar sabendo das novidades, é só ativar o sininho de notificações. Agora, se você é como eu, amante de podcast, já sabe, todos os nossos conteúdos também estão na podosfera mundial, nos principais agregadores de podcast disponíveis no mercado. Não importa qual o da sua preferência, com certeza você vai nos encontrar por lá. E o programa Controle Externo desta semana conta com a presença do Marcos Portela Miguel, diretor da Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo, AUDESP, aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Portela, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui no nosso programa nesta edição. Muito obrigado pela disponibilidade. Que é isso, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando dessa edição, de mais uma edição, né, do programa Controle Externo. Muito bem. Portela, deixa eu te apresentar para o nosso público, para quem nos assiste, para quem nos ouve. Marcos Portela Miguel é formado em Ciências Contábeis pela Faculdade São Judas Tadeu, tem pós-graduação lato sensu em Controladoria Governamental pela PUC. Tem uma extensa carreira no setor público, funcionário público há quase 30 anos, tendo nesse período trabalhado na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, por coincidência, nossos vizinhos, podemos dizer assim, só atravessar a rua aqui na Rangel Pestana, a Secretaria de Estado da Fazenda está do outro lado da rua. Trabalhou também na Agência Metropolitana da Baixada Santista e na Fundação Procon. Está no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desde março de 2004, portanto, há quase 20 anos aqui no nosso tribunal. Olhando o currículo assim, faz a gente pensar, né, Portela, por onde já andamos, por onde passamos. Tô velho, né, cara? Não disse isso. Experiente, vivido, né? Cheio de história para contar. É, isso aí, isso aí. Muito bem. A história longa já, né? Uma carreira grande, né, no Estado. Comecei lá em 93, na Secretaria da Fazenda. Trabalhei um tempo com meu pai lá na Secretaria, que meu pai também foi contador ali na Secretaria da Fazenda. É a segunda geração de contadores. Sim. Da Fazenda fui para a Agência Metropolitana e da Agência Metropolitana Procon, aí prestei concurso no tribunal em 2000. Fui chamado lá nos 49 do segundo tempo, mas graças a Deus entrei e consegui fazer a carreira aqui, graças a Deus. Sem dúvida, faz a diferença aqui. Você sabe, Portela, que eu acho que se eu for pegar ao longo de todos os programas que nós já gravamos aqui, quase todo programa tem uma menção ao DESP, né? Porque não tem como a gente falar da atividade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sem falar da divisão AUDESP, sem falar da importância que tem esse pedaço tão latente. Então, realmente, acho que a importância é o termo, para que a gente possa fazer o nosso trabalho, né? Então, a gente sempre aqui esbarra um pouquinho, precisamos conversar com o Portela para falar só, basicamente, de AUDESP, que o nosso público vem ouvindo há bastante tempo. Então, como é que funciona, para a gente começar, Portela, essa questão da Auditoria Eletrônica de São Paulo? Conta um pouquinho para a gente da história da AUDESP aqui no TCE.
Então, Fernando, o Aldesp ele começou a ser desenvolvido por volta de 2003, 2004. Eu cheguei em 2005. E por que surgiu essa demanda e essa necessidade de criar um sistema de coleta de dados? Era uma queixa generalizada da fiscalização, a falta de consistência das informações que vinham para o tribunal. Toda a prestação de contas feita para o tribunal era em papel. Papel, eu peguei o disquete também. Puxa vida. A gente que é mais velhinho, disquetinho, né? Aquela coisinha preta e tal. Para quem não sabe o que é, põe no Google. Põe no Google, né? E era complicado, às vezes o município vinha de longe e aí chegava aqui, o disquete já estava quente, você ia colocar no computador, não funcionava. Muito papel, muito papel. Eu fui fiscalizado antes de vir para o tribunal, porque eu trabalhei em órgãos estaduais e a gente já preparava uma papelada para dar para o Tribunal de Contas, porque era o normal, né? Era o padrão. E aí, no papel, vem muita coisa, né, cara? E cabe qualquer coisa. Então, assim, a informação saía de vários locais da prefeitura, então saía um número de receita de um local, saía mesmo número de receita, mesma receita saía em números diferentes em outro local. Dava redundância. Exatamente. Então, gerava muito transtorno para a fiscalização. E aí, então, o tribunal decidiu mudar todo esse padrão de prestação de conta, passar isso para ser dado eletrônico. Então, daí surge o Aldesp, que foi uma revolução, tanto para o tribunal como para o jurisdicionado. Porque o jurisdicionado, como era só papel que mandava para o tribunal, então, por exemplo, dado contábil, o cara ia se preocupar em fechar balanço do ano que encerrou, no ano subsequente, com toda a calma possível, porque o tribunal ia aparecer lá a partir de abril, né? Então ele tinha um tempo todo para fazer as peças, mudar, ou não refazer ou não fazer, né? Porque o tribunal só ia ver isso no ano subsequente. Aí vem o Aldesp e fala assim, olha, agora a gente vai receber esse dado contábil eletronicamente, a contabilidade vai ser o foco de transmissão de dados para o tribunal, então a fonte do dado vai ter que ser a contabilidade, então não era mais tesouraria ou contabilidade ou setor de dívida ativa. O seu João, Dona Maria, não. Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, não. O dado sai da contabilidade, vai vir no formato de balancete, tem uma estrutura de códigos aqui que você vai ter que utilizar, com detalhamentos. Então, assim, nossa, foi uma revolução, cara. Eu brinco que a gente só não apanhou porque eu era grande, né? Tá aí uma boa ideia já por terem te colocado. Além da qualidade do profissional na área contábil, a segurança. Porque o povo ficava nervoso, né? Eu imagino, como é que o jurisdicionado recebe uma informação dessa? Quando você tinha toda essa tranquilidade que você disse, né, a partir de então você muda. Né? Sim. Hoje, por exemplo, nós temos, está no nosso site, um calendário de obrigações. Exato. Né? Então tem alertas que são emitidos, né? Então você tem que fazer, senão os questionamentos vão vir, as sanções vão vir. Como é que faz essa virada de chave? Foi um pânico generalizado? Foi. Por isso a gente, em 2006, cruzamos o estado, né, com um evento chamado Ciclo de Contabilistas. Então a gente ficava o dia inteiro. Eu falava na parte da tarde sobre contabilidade e o Eugênio, que está hoje no gabinete do Dr. Beraldo. O Eugênio falava na parte da manhã sobre planejamento. E era engraçado, porque as pessoas ficavam chocadas com a quantidade de lançamentos que a gente estava exigindo que viessem, a contabilização de todas as fases da execução orçamentária, que para muita gente era novidade. Então, assim, eu lembro que teve um evento, um rapaz levantou, né, e disse, olha, mas como é que eu vou fazer tudo isso, esse monte de lançamentos e tal? E aí eu lembro que eu falei pro rapaz, né, falei, ó, cara, se você quiser fazer uma coisa bem simples, vai vender cachorro-quente na praça, cara. Aí é só cortar o pão, botar salsicha lá, ver se o cara quer maionese, porque agora vai ter que ser assim. E é o sistema que vai ter que fornecer isso para o tribunal. Então, assim, não só o município, né, a prefeitura foi abalada com tudo isso, mas as empresas que prestavam serviço também tiveram que se reinventar, né? Algumas realmente não conseguiram, porque tinha gente que fazia isso em Excel, né? Então não tinha nenhuma estrutura tecnológica para poder... no caderno, né? Então, assim, muita gente morreu pelo caminho, as mais estruturadas sobreviveram, né, e aí acabaram ganhando mercado com isso.
E essa informação toda começou a vir para o tribunal de forma eletrônica. Para você ter uma ideia, o ano passado a gente recebeu algo em torno de 180 mil documentos. É muita coisa, cara. Entre documentos estruturados e não estruturados, 180 mil. Gente, é muita coisa. Geramos, acho que, em torno de 150 mil análises. Então, assim, quase 30 mil alertas. Então, assim, é um universo muito grande o Aldesp, né? Muito grande. E o primeiro ponto, então, Portela, quando a gente fala do Aldesp, é uma questão de ordenamento. Sim. De ordenar como que é feito isso. E como eu já falei aqui muitas vezes, agora vou poder até perguntar para você se eu usava da maneira correta o termo, que eu falava isso, o Aldesp é o input de dados, né? É um termo errado, que é a porta de entrada, é um termo horroroso, mas é isso. Né? É um input de dados que vem de todo o Estado. Então, é a chegada dos dados para poderem ser auditados da maneira como se deve. Então, esse ordenamento, que no primeiro momento as pessoas acabaram torcendo o nariz por motivo A ou B, porque dá trabalho, vai dar trabalho, mas também garante, né, a maior correção e um refinamento dos resultados, né? Para saber o que é certo e o que é errado, eliminar redundâncias, para se ter uma série de fatores. É por aí a ideia inicial. Sim, exatamente, né? Tanto que para você, para um balancete de um município ser armazenado no Aldesp, ele passa por uma validação envolvendo aí 100 regras de análise, para ver se tem consistência aquele dado. Aí você vai perguntar para mim, agora está tudo lindo, maravilhoso? Não, porque o povo é criativo, né? Sim. Então o cara para burla é complicado. É mesmo. Então assim, a gente tem que estar sempre se reinventando, analisando o dado, vendo para onde é que eles estão querendo fugir, a desculpa do escapar. Esquecimento ainda tem? Quando perde o prazo? Sim, né? Sim. Tem sempre os que atrasam feriado. Ou o cara que fica fazendo tentativa e erro, né, no sistema, né? Tentando provocar então, ao invés dele internalizar as regras de validação do Aldesp no sistema dele, não, ele fica fazendo tentativa e erro no sistema Aldesp, né? Até armazenar o balancete dele. Só que a turma aqui já está safa. Sim. A gente vai analisando o dado e vai criando regras, vai criando mecanismos. Quando a regra é muito pesada, a gente levanta o dado e passa para fiscalização. Então, assim, foi uma transformação muito grande e o que mais legal foi que o Aldesp trouxe é a concomitância, né? Porque o tribunal antes só olhava quando o agente fosse lá na fiscalização, pegar as demonstrações contábeis, balancetes e tal. Com o Aldesp isso passou a ser feito concomitantemente. Pois é um tempo real das coisas, né? Exato. Né? Ao passo que o ano vai se desenvolvendo, que a coisa vai desenvolvendo, o grande barato, né, das tecnologias justamente está nisso, de poder evoluir. Agora eu te pergunto, olhando no retrovisor, né, 20 anos de Aldesp, é praticamente impensável, né, imaginar hoje, quando você me dá esse universo de 180 mil documentos, né, Sim. se não tivesse o sistema, né, se não tivesse a divisão funcionando. A gente estaria soterrado de papel, né, com problemas sérios de armazenamento, de sustentabilidade, né, porque a gente cobra dos jurisdicionados, né, nós estamos com essa questão das ODS, o nosso Observatório do Futuro, a Agenda 2030, enfim. Como é que a gente cobra uma coisa que a gente mesmo não faz? Com certeza. Então são sérios problemas que nós vivemos. Hoje é impensável se não tivéssemos começado com isso. Sim. Hoje acho que o trabalho da fiscalização estaria inviabilizado, né? Porque o setor público se tornou muito complexo. Então, assim, não dá para você trabalhar da forma que eu trabalhava há 30 anos atrás, com papel, chegando papel de tudo quanto é lado. E aí como é que você analisa isso? Não tem como. Tem que botar a máquina para analisar, para minerar esse dado, gerar conhecimento, gerar informação. Para você ter uma ideia, a gente tem hoje por volta de 55 painéis montados com dados do Aldesp. Que são incríveis esses painéis. Exatamente. Então você tem lá painel para analisar dados de pessoal, execução orçamentária, patrimonial, uma série de coisas, repasse terceiro setor, painéis de licitações e contratos, tudo em função
da captação eletrônica dessa informação de forma estruturada, né? Agora veja, Portela, quando a gente... muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida, errônea, preconceituosa do serviço público, que acha que é aquela coisa, né, a repartição, né, que é aquela imagem de arquivo suspenso, barulho de máquina de escrever, ventiladores antigos espalhados, aquela carimbo, barulho de bater carimbo. Isso não existe mais, né? A tecnologia, eu queria comentar isso com você. Como tem avanço nessa área e como o setor público tem sido vanguardista, até mesmo em oferecer coisas para o setor privado. Com certeza. Né? Assim, olha, e aqui no nosso caso, com desenvolvimento próprio. Sim. Né? Nós já tivemos aqui algumas vezes falando sobre tecnologia da informação, segurança da informação, porque lidamos com dados também, Sim. dados sensíveis, né? Que de maneira errada podem causar muito problema. A tecnologia está dentro do serviço público, pelo menos aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de uma maneira absurda, né? O que há de mais moderno e fora a cabeça dos nossos servidores em cada vez mais desenvolver modernidades. Com certeza, com certeza. A gente tem um trabalho muito forte lá na UDESP, uma análise de dados, e interage muito com a fiscalização, porque tem gente boa na fiscalização também, Sim. que tem muito repertório para contribuir com isso, e aí você consegue gerar análises cada vez mais complexas, né? Por exemplo, a gente tem análise preditiva da despesa, cara, um negócio assim, o sistema roda uns algoritmos, e ele analisando todo o histórico de execução orçamentária do órgão, ele prediz qual será a expectativa de despesa para aquele órgão no exercício corrente. Com base no que já foi, consegue projetar. Exatamente, consegue projetar o que ele vai executar, o que ele deveria executar de despesa. Pô, isso, quando eu entrei no tribunal, era impensável. Tem até uma história interessante, cara. A primeira vez que falaram do Aldesp, né, no tribunal, foi uma apresentação feita pelo Rodrigo Vilas Boas, que foi o primeiro diretor, acho que, da área de sistema no tribunal. E ele apresentou ao Aldesp e falou da captação eletrônica, geração automática de relatórios e alertas e tal. E eu lembro que um amigo meu que estava do lado, ele falou assim, então, aí acaba o expediente e a gente vai tomar café na Lua. Assim, era uma futurista. Coisa... É um negócio impensável, né? Mas, olha só, hoje a gente está vivendo essa realidade, né? Achava que era no mundo dos Jetsons. Exatamente, né? Mas não, né? Hoje a gente não vive sem isso, não tem como. Não tem como. E quando a gente fala de dados, eu como jornalista, Portela, eu sou apaixonado por informação, dados, números, que valem ouro, né? Você ter o conhecimento, ter a informação, ter o dado, você consegue mudar muita coisa. E você falou desses painéis, né? Nós temos aqui os painéis, eu sempre falo deles, no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, você consegue acessar. É mapa das câmaras, é o visor, né? Os alertas da Lei de Responsabilidade Fiscal, do EGM, isso, aquilo outro. O que é aquilo? Dados, números divididos por assuntos. Painéis de concessões rodoviárias é um dos mais recentes. Nós tivemos o painel Covid, que foi fundamental para enxergarmos o que era feito nos 644 municípios jurisdicionados, mais o Estado de São Paulo. E também está ali. Eu, como jornalista, adoro. Já ficava fuçando, procurando, enfim. Mas isso também é para o cidadão, para a cidadã que está nos assistindo agora, para exercer o controle social. Isso é importante, né? É transparência, porque está ali, para as pessoas conhecerem, saberem da sua cidade, procurarem. Está na palma da mão pelo portal TCESP, está no site se você tiver no seu computador. Enfim, o controle social também é importante e esses dados bem tabulados, bem divididos, colaboram, né? Para facilitar para o cidadão. Com certeza. Isso é que é o legal, né? Ver a abrangência dessa iniciativa que o tribunal tomou lá atrás, né? E o que ela proporcionou, né? Não só o benefício para a fiscalização, mas para a sociedade também, sociedade civil organizada, porque tem muita informação lá, por exemplo, IEGM, faixa de resultados, simples de ver, não tem nenhuma complicação. E para a população em geral, o cidadão comum, se quiser ver também, ou o município, né? O próprio município, a maioria dos municípios nossos são pequenos, 80%, não tem estrutura, né? E o cara consegue ter uma informação, um diagnóstico do município dele olhando ali os painéis do tribunal. A Câmara consegue se comparar com outras câmaras para ver como é que está o gasto, se o gasto per capita está igual, está muito acima ou abaixo de câmaras semelhantes. Os municípios conseguem se comparar olhando o IEGM, municípios semelhantes. Quer dizer, então, assim,
beneficia muita gente, né? O Dr. Renato citou ontem no evento que teve do IEGM, né? Os aspectos que o IEGM ele é benéfico, né? Não só para o tribunal, mas é para o cidadão e para o próprio município, né? E é verdade. É verdade. Não, sem dúvida. Eu acho que assim, a questão do dado bem tratado ajuda também o próprio gestor público, porque, veja bem, não é todo mundo que é como Portela, que é um contabilista. Né? A gente, às vezes, pena para dar conta das contas de casa. Sim. Né? A gente não tem essa noção, essa visão. Então, quando o dado ele é bem tratado, muitas vezes o gestor público, quando eu digo na figura do prefeito, na figura do vereador, e quanto menor a cidade, é aquela coisa, é o seu João da farmácia, que é conhecido na cidade, vai lá, se candidata a prefeito. Todo mundo te conhece, o cara vai, se candidata, ganha. Ele entende da farmácia dele, né? A dona Maria do açougue, ela entende do açougue, mas não entende de contabilidade pública ainda por cima, né? De gastos, de entradas, receitas, despesas, execuções de contrato, enfim. Então, para o próprio gestor, que é quem está ali, de quem a gente vai cobrar, ele também tem que entender de uma maneira mais fácil. Né? Não dá para exigir que todo gestor público vá fazer uma faculdade de contabilidade ou uma pós-graduação numa área contábil. Seria maravilhoso se as pessoas pudessem ter essa oportunidade, mas a realidade é outra. Com certeza. Então, até para o gestor público, né? O Aldesp traz essa questão facilitadora. Sim, sim. O Aldesp monitora as variáveis fiscais, por exemplo. Então, só aí são 50 mil análises no ano, só desse assunto. Então, monitorando meta de arrecadação, resultado orçamentário, endividamento, gasto com pessoal. Isso está fácil ali, né? Sai um relatório de alerta para ele dizendo, a tendência sua no exercício pode ser que você estoure o limite ou que você não cumpra a sua meta de arrecadação. Então, está fácil para ele fazer a gestão dessas questões, né? Porque é complicado, né? Se você pegar um demonstrativo fiscal, meu amigo, e botar na frente dos seus parentes em casa... Imagina. Entendeu? Não vai entender, porque é difícil mesmo. Resultado primário, resultado nominal, dívida consolidada líquida. É um universo complexo, né? Acaba se tornando... não sei nem se é um termo correto de eu usar, mas um baita de um assessoramento. Porque era isso que eu ia perguntar dos alertas. Como é que é isso? Eu fico pensando já como se fosse uma coisa de desenho animado, né? Começa a apitar na sala do prefeito. Assim, chegou um alerta lá do Tribunal de Contas. Toma cuidado, tá enchendo, tá transbordando, enfim. Mas é mais ou menos essa a ideia, porque com esse input de dados, e como você disse, não tem que esperar passar o tempo, etc e tal, como a coisa ela é, para e passo mais ou menos, né, acontecendo concomitantemente, é um assessoramento isso, não é? E como é que funciona essa questão do alerta? Nós estamos aqui, os dados estão vindo, estão sendo tabulados, aí, se continuar assim, é mais ou menos isso? É isso. E aí é avisado para o jurisdicionado? Com certeza. A gente está monitorando o gasto dele com saúde, o gasto dele com ensino, Você tem o mínimo para... Exatamente. O mínimo e também algumas coisas, o teto. Sim, tem os percentuais mínimos, né, que ele tem que aplicar. E a gente fica monitorando o dado dele aqui à medida que vai entrando. Os balancetes vêm mensalmente. Eu espero ainda um dia receber isso diariamente. Seria maravilhoso. E aí o Fábio que deu os pulos dele lá, entendeu? Junto com o DTI. Pessoal da tecnologia da informação. Eu falo, né? Tem que ter o Aldesp 4.0 aí, receber dado diariamente, via web service e tal. Mas a gente chega lá. Eu acho que não está muito difícil, não. Mas esse dado vem entrando e a gente vai analisando. A gente solta periodicamente um relatório de instrução para fiscalização, mas que também sobe para o portal da Transparência Municipal, fica lá disponível. E aí, à medida que a gente detecta que alguma variável dessa tem tendência ao descumprimento, ou até mesmo alguns casos de irregularidade mesmo, a gente já solta um alerta para o prefeito, falando, do jeito que você está aí com a sua execução orçamentária, pode ser que no final do exercício você não cumpra o seu mínimo aí de gasto com educação, ou com saúde, a sua despesa de pessoal já está batendo lá no limite prudencial. Então, assim, é uma ferramenta sensacional. No começo, o povo ficou meio assustado com o alerta, porque o cara achava que o alerta era o inimigo, né? E eu dizia, o alerta não é o inimigo, o alerta é o amigo, cara, porque dá tempo de você corrigir a coisa ao longo do exercício. Pior seria... O inimigo é o processo sendo feito errado. Exatamente, entendeu? Então é uma ajuda que o tribunal está te dando, valiosa para você corrigir o rumo da sua execução orçamentária e da sua gestão ao longo do exercício. Me lembra aqueles
Sistemas de alerta de tsunami. Ó, o vento está virando. Não é? Saiam de suas casas e cuidado. E esse alerta, na minha visão, tem dois pontos. O primeiro é esse, ó, cuidado, etc, etc. E o segundo, estamos de olho. Com certeza. Com certeza. Olha de onde está vindo o alerta. Está vindo do Tribunal de Contas. E aquela coisa, né? O tribunal só chega depois, né? Agora não. Não, né? tá ali, ó, do lado. Tá junto, ombro a né? ombro, naquele sprint da Sim. corrida dos 100 metros, né? Nós estamos ali ombro a ombro. Exatamente. Para ajudar, mas também para falar, olha, estamos aqui e avisado foi, né? Sim. Minha mãe falava isso. Você foi avisado. Exatamente. Desculpa. Então agora não dá para dizer, eu não sabia. Não, mas você recebeu X alertas no ano aí sobre esse assunto, não tomou nenhuma providência. E Portela, o Aldesp é dividido em várias fases, né? Sim. Como é que funciona? São eixos, são assuntos, são temas? Ele foi faseado, né? Um projeto dividido em 5 fases. As primeiras a serem implantadas foram as fases 1 e 2, dados contábeis e peças de planejamento. Isso lá em 2008. Em 2011, 2012, se não me falha a memória, nós implantamos a fase de prestação de contas. E aí tudo que vinha em papel deixou de vir em papel, passou a vir eletronicamente. Né? Já há mais de 10 anos, então. Sim, sim. Em 2015 e 2016, a fase 3, entrou a fase 4 no ar. Licitações e contratos. E também foi interessante, né? Porque antes tinha limite de remessa para mandar a contratação para cá, aí veio a fase 4 e falou assim, olha, agora qualquer compra acima de X UFESPs aí você tem que mandar para a gente. Também foi um outro rebuliço aí causado. Veio fase 3 depois, atos de pessoal, internalizando todos os dados de cadastro de servidores, né? A vida funcional inteira do servidor aqui no tribunal. E foi uma coisa interessante também, porque a gente descobriu que, inclusive, órgãos estaduais ainda faziam controle de pessoal em fichinhas. Nossa. Sim, então foi até uma surpresa para a gente. Então, o cara também tem uma ferramenta que ele pode utilizar, né? Porque ele vai ter todo o dado dele, do funcionário cadastral, lá dentro da fase 3 do Aldesp, folha de pagamento. E agora, mais recentemente, entrou a primeira parte, primeiro módulo da fase 5, que é terceiro setor, que é um outro universo aí, né? Um outro universo, Que muito tem tomado dinheiro. muito, Sim. E aí a gente tem que olhar mais de perto isso também. Sem dúvida, foram mais de 35 bilhões de reais só em 2022 transferidos pelo Estado às OS. Sim, sim. É um volume de dinheiro muito grande. Muito grande, muito grande. E aí o Estado não tem braço para conseguir fazer tudo isso, aí tem que jogar. Foi um mecanismo aí criado para conseguir prestar um serviço de melhor qualidade. Garantias que o cidadão Exatamente. tenha acesso ao serviço. Sobretudo Exatamente. saúde, educação. Sim. Tem na área cultural, tem na área esportiva, mas saúde e educação dominam essa matéria. Sim. Portela, nosso tempo é muito curto aqui no programa e para terminar eu tenho ainda uma última pergunta que eu venho fazendo aos meus convidados por conta de, em 2024, estarmos comemorando o centenário do Tribunal de Contas do Estado. E você, eu sempre brinco com as pessoas que vêm aqui, que elas falam quanto tempo está aqui, quanto tempo está aqui, eu dou em percentual. Você, desses 100 anos, 20% dessa história você está escrevendo, né? Sim. Como é que você vê esse momento, a força da instituição, né, do Tribunal de Contas, o tempo que você passou, as histórias, você que é um cara que tem aí a sua vida dedicada ao serviço público, como nós vimos aí por onde você já passou, e felizmente está aqui conosco, bom para o tribunal, bom para o Estado, para o cidadão paulista ter um profissional do seu gabarito. Como você vê? 100 anos de Tribunal de Contas, olhar satisfatório por onde já passou, com gente nova chegando aí, né? E vamos continuar rumo aos 200. Sim, sim. Cara, o tribunal é um idoso cheio de vitalidade. Não é? Poxa vida, né? Pra você ver tanta coisa acontecendo, perspectivas, né, de novas implementações aí, mesmo em Aldesp ainda, né, módulo de prestação de contas, que é um negócio grandioso aí, que vai trazer muita informação para dentro do tribunal. A gente tem planos de avançar com o Aldesp também em outros assuntos de interesse da fiscalização, em outras entidades que ainda não estão no Aldesp. Sim. Então, assim, o tribunal está fazendo 100 anos, mas assim, tem serviço ainda aí para mais 500 anos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E espero que a gente esteja aqui. Não. Ah, não? Vamos deixar para os outros, né? Não. Vamos cumprir os nossos a gente com ciclos. 80 anos, com 70, não. Eu estou pensando em 120. Ô, louco!
Essa tecnologia aí também vai fazer a gente viver mais. Exatamente, é verdade. Né? Não, mas eu já quero estar tocando contrabaixo. Isso, né? é isso. Também é músico, Portela, vai ficar só Aí no vou seu virar blues. músico. E Exatamente, tá ótimo. exatamente. Deixa o César, a Márcia, a Lívia, Isso. galerinha E nova quem lá. vier. São os herdeiros do Aldesp. Muito bom, muito bom. Portela, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, muito blues para você, muito sucesso na sua jornada aqui no nosso Tribunal de Contas e volte sempre, o convite aqui fica sempre aberto a retornar. Obrigado, cara. Muito bem, e para você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Quer saber mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Acesse tce.sp.gov.br, siga-nos também nas redes sociais e, claro, até o próximo programa.